Padre Fábio, meu nome é Marília, moro em São Paulo e tenho tido muitas dificuldades com minha irmã mais velha, pois ela não se encontra na vida. E eu não consigo entender o motivo, mas sofro demais por tudo que lhe afeta. É como se existisse um elo que não me deixa viver sem pensar em tudo o que acontece com ela. Ela está infeliz e eu também. Como posso me libertar disso, padre? Muito interessante essa história da Marília aqui. Marília, você, e eu acho que 90% da humanidade vive este problema, minha filha. Todos nós temos problemas dentro de casa. Isso é certo. Eu não tenho dúvida de que 99,9% das pessoas que estão assistindo o programa Direção Espiritual agora, ou que vai escutar depois numa gravação lá no YouTube, sabe disso, vive isso, sente na carne. Todos nós temos uma pessoa problemática dentro de casa, ou temos duas, ou temos três, ou se não temos dentro de casa, nós temos no contexto da nossa família. É inevitável que a gente sofra. O amor não existe na nossa vida sem a dor. Se você ama, é natural que você vá ter medo de perder, é natural que você vai ficar chateado porque o outro te magoou. E se você ama, é natural que você fique triste, que você fique abatido toda vez que a pessoa que você ama está também. Esse é o limite. É um limite que nós precisamos aprender a lidar com ele. Como? Primeiramente, foi até interessante ler isso aqui, porque está no contexto que eu falava ali. Diferenciação. Nós sofremos demais por causa dos outros, porque às vezes nos falta diferenciar. Ele não sou eu. O meu amor por ele tem que ter um limite. Ah, padre, pelo amor de Deus, para amar não deve haver limite. O amor, ele precisa ter esse limite, porque senão ele deixa de ser amor. Ele passa a ser uma coisa doentia. Se a gente não estabelece o limite, a gente não vai conseguir encontrar o nosso equilíbrio pessoal. Mas como é que isso é possível? Tomando a devida distância. Por exemplo, Marília, sua irmã está sofrendo, e ela está infeliz, e ela tem os motivos para ser infeliz. Você pode interferir nesses motivos? Você pode interferir nas escolhas dela? Pode. A gente sempre vai ter condições de interferir na situação dos outros. Como? Falando, às vezes ajeitando uma ou outra coisa, facilitando isso, dando um conselho, dando uma palavra. E aí está o limite. Depois disso, minha filha, é com ela. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Mas se você não estabelece essa distância, se você não racionaliza isso, os problemas da sua irmã são delas, são problemas que ela precisa, num primeiro momento, saber conviver com eles. Porque senão a gente acaba fazendo uma manutenção da pessoa que sofre. Às vezes ela nem vai querer mudar, porque ela sabe que sofrendo, ela vai ter a nossa atenção. Ela vai ter o nosso afeto. Em muitos momentos da minha vida, eu descobri que se eu não cortasse aquele vínculo doentio, a pessoa não iria se recuperar. Por quê? Porque eu estabeleci um vínculo de dependência e de carência que aquela pessoa identificava. Se eu paro de sofrer, o Padre Fábio deixa de ter afeto por mim. Se eu paro de sofrer, o Padre Fábio vai deixar de me dar atenção. E eu sou muito esperto nessas coisas, sabe por quê? Porque não são poucas as pessoas que vêm, me contam um problema e depois fica a vida inteira contando aquele mesmo problema, seja através de e-mail, seja através de cartas, seja através da oportunidade que ela tem de me falar, porque ela vai querer sempre demonstrar que ela está sofrendo. Veja bem, a palavra que eu disse uma vez, ela tem que valer. O aconselhamento que eu disse uma vez, ele tem que valer. Porque senão eu estabeleço com a outra pessoa uma relação de doença, que faz mal para ela e para mim. Primeiro, eu quero que ela se recupere, eu não quero ficar fazendo manutenção de vítimas. E às vezes, Marília, o que falta é esse esclarecimento. Outro dia mesmo eu disse para uma senhora, que estava toda hora chorando a mesma coisa para mim. Chorava a mesma coisa para mim, durante a viagem para Israel. Eu olhei para ela e falei assim, eu já sei.
senhora não precisa me contar mais isso. Eu sei que a senhora sofre, eu sei que está difícil, eu sei que a senhora está vivendo um problema muito sério, só que a senhora precisa tomar consciência de que esse problema não pode retirar da senhora a capacidade de administrar isso. Deixe de ser vítima. Pare de pensar que é só a senhora que sofre. Para de pensar que a senhora é uma coitadinha. Porque quanto mais a senhora se enxerga assim, como coitadinha, como a sofredora, maior será a necessidade que a senhora vai ter de contar isso, porque a senhora está descobrindo no sofrimento da senhora uma fonte de afeto. Cuidado. Não pense que esse desespero é para a vida inteira, isso passa. Mas deixe que a vida passe. Deixe que a senhora organize dentro da senhora esse sentimento. Só que às vezes, Marília, quando é dentro da nossa casa, nós não sabemos tomar essas decisões. Nós começamos a sofrer com o outro, e quando sofremos demais com o outro, a gente perde a oportunidade de ajudar. E essa história de família é uma coisa muito complicada, porque às vezes a gente vai identificar de que a gente mesmo não tem problema nenhum. O nosso problema são os nossos irmãos e são os problemas que os nossos irmãos causam, que os filhos deles vão causando. Sobretudo a gente que é solteiro, né? Porque a gente que é solteiro, qual que é o problema maior que a gente tem que administrar? A vida pessoal, o trabalho, os compromissos, aquilo que é naturalmente pesado na vida da gente. Cada um sabe o tanto de fardos que leva sobre os ombros. Mas o problema é que, às vezes, além dos fardos pessoais que nós temos aqueles que não estão fazendo muito esforço para as coisas darem certo e querem que a gente leve eles nas costas também. Não podemos. Aí que você precisa tomar distância. É sua irmã, mas não é você. Amar a sua irmã significa dar a ela o que precisa verdadeiramente ser dado, mas também negar aquilo que verdadeiramente precisa ser negado. Você não pode carregar os problemas da sua irmã nas suas costas, achando que agora você tem que dar conta de todos eles. Eu vejo isso na minha vida, minha gente. Tantas situações que eu vejo acontecendo ao meu lado, eu não vou me envolver, sabe por quê? É a escolha daquela pessoa. Eu não tenho como modificar o que ela está escolhendo. Eu posso até dar um conselho. Para de fumar, para de beber. A bebida está destruindo a sua vida. A droga está destruindo a sua vida. Agora, eu não tenho como tomar a decisão do outro. Eu não tenho como entrar no coração do outro e viver a vida dele, mesmo que seja minha irmã, mesmo que seja meu irmão, mesmo que seja meu amigo, que seja o meu pai, que seja a minha mãe. Recorda que eu contei para vocês aqui que houve um momento que a minha mãe estava muito difícil, que eu chamei ela no canto e falei assim: olha aqui, eu sei que a senhora quebrou uma perna, que a senhora está muito fragilizada, mas a senhora não tem o direito de ficar nesse aborrecimento que a senhora está. Ninguém está dando conta da senhora. A senhora quer tomar remédio toda hora, a senhora não está querendo sentir dor, a senhora não quer incômodo. Dona Ana, a senhora caiu, a senhora partiu uma perna. E tudo aquilo que está partido precisa ser recuperado com calma. Se a senhora não nos ajudar, nós vamos jogar a senhora fora. Claro que eu jamais faria isso, né? Mas eu falei para ela assim: eu vou parar de vir aqui. Claro que eu não faria isso, mas eu precisei dizer. E, gente, e foi impressionante como a minha mãe reagiu. Aliás, eu não me canso de dizer isso. A minha mãe é uma das pessoas que mais me ensina na minha vida. Sabe por quê? A minha mãe tem uma capacidade de se recuperar, que é uma coisa impressionante. Eu quero ser igual ela. A minha mãe pode... desde quando eu me entendo por gente, a vida da minha mãe não foi fácil. Eu faço tudo o que eu posso fazer por ela hoje. Sabe por quê? Porque desde quando eu era muito pequenininho, eu via minha mãe sofrendo. Eu sei que a vida dela não foi fácil. Só que a minha mãe tem uma qualidade que todos nós precisamos ter. Eu preciso ter, talvez você também. A minha mãe, ela quer ser feliz. Ela não quer desperdiçar a vida dela. Ela é danada. Ela, quando percebe que o trem está muito ruim, ela já dá um jeito de... Ela se incomoda, ela se inquieta. E eu como filho, eu tomei essa responsabilidade com ela. Desde o dia em que ela quis
sair lá de Formiga e vir morar perto de mim. Eu falei, a senhora pode vir. Só que aqui, a senhora, o único compromisso que eu quero que a senhora tenha com a vida é ser feliz. Se a senhora trouxer todos os problemas dos filhos da senhora junto, se a senhora insistir em continuar sofrendo pelos problemas que não são da senhora, a senhora não venha. Porque não adianta nada a gente querer cuidar da senhora se a senhora não aceitar o cuidado. E os meus irmãos todos sabem disso. Sabem muito bem o quanto que fez bem para ela sair de um contexto de problemas e dificuldades e de ter o direito, naquele momento da vida, de ser mais tranquila. De esquecer um pouquinho que a minha irmã tem problema, que meu irmão tem problema, que meu sobrinho tem problema, que a minha mãe está numa fase da vida em que ela tem o direito de ficar com um pouco mais de tranquilidade, que ela não tem que ficar sabendo de todos os problemas que existem na nossa